Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 21 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 37. Tudo era entre eles comum. O sonho da nova civilização do amor está se realizando. A fé verdadeira se traduz em obras e cria uma nova sociedade. Por isso que João Paulo II diz que a evangelização é o maior serviço que a Igreja possa oferecer à sociedade. Paulo VI diz que a evangelização é o primeiro fator de desenvolvimento. De fato, a partilha com quem tem menos que nós é o primeiro sinal de quanto o amor de Deus se tornou carne em nós. É bom ser muito concretos nisso. Podemos iniciar nos perguntando: será que eu estou dando pelo menos o meu dízimo? Se não consigo dar tudo, pelo menos sou fiel no dízimo? O que mais posso partilhar com quem precisa? Dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com o pé firme na caminhada, continuamos nesse tempo pascal. E o Evangelho de hoje nos mostra com clareza os efeitos da ressurreição. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava as coisas que possuía, mas tudo era entre eles posto em comum. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Sabemos quanto era difícil vender a terra para um judeu, porque a terra era fruto da herança recebida dos pais. Era um sinal de bênção. Portanto, o fato de vender com tanta facilidade significava que um tempo novo tinha chegado. Significa que o passado fica para trás como algo que não serve mais para quem vive no tempo de Deus. Para quem vive a Páscoa, é mais importante a partilha do que a posse ciumenta de uma terra recebida dos antepassados. Quem se sente um só coração e uma só alma, não pode deixar de ser uma só coisa também nos bens. Não pode deixar de fazer a comunhão dos bens. Um cristão tem no sangue a partilha. Ele consegue vencer o medo do futuro, a incerteza de ficar sem nada, de ficar sem seguranças humanas, porque a sua segurança é Deus, é o ressuscitado. O tempo se consumiu, estamos no famoso último dia. Jesus retornará, e como nos encontrará? É importante saber que a partir da morte e ressurreição de Jesus, iniciou o último dia da história humana e continuará até o fim dos tempos. Diante de um pai
que oferece em sacrifício o seu Filho único por você, por mim. Diante de Jesus que oferece a sua vida pelos amigos, por todos, como eu posso pensar de segurar algo por mim? Como eu sou filho desse Deus que dá tudo se a minha mão permanece fechada? Jesus dá a vida e eu tenho medo de partilhar o meu salário com os pobres do Haiti, por exemplo. Tenho medo de partilhar R$50 do meu salário com uma criança que passa fome no Haiti. A partilha material, para começar, é algo fundamental, que faz parte da essência do cristão. A prudência não pode ser a máscara do egoísmo. Diante de um irmão que morre de fome, eu não posso guardar a minha reserva no banco, porque devo ser prudente. O meu acúmulo coincide com a morte dele, e o que eu vou falar para Deus no último dia, quando eu me apresentar a Ele? Quem tem bens neste mundo e fecha o seu coração a quem passa necessidade, como o amor de Deus permanece nele? Essa é a realidade, irmãos. É o alicerce da missão Belém. Por isso nós nascemos, para abraçar o irmão que sofre. E como posso abraçar um irmão faminto e sem roupa, sem dar para ele a minha blusa e partilhar o meu alimento? Devemos ser muito honestos. Qualquer coisa que eu tenha a mais e não partilhe com quem se encontra em necessidade me separa de Deus, porque Deus se identifica com o homem mais pobre desse mundo. Eu tive fome e tu me destes de comer. Eu tive sede e tu me destes de beber. Qualquer coisa fizeste ao menor desses meus irmãos, é a mim que fizeste. Portanto, como posso adorar Deus na Eucaristia e não adorá-lo numa criança do Haiti que vive em cima do lixo? Graças a Deus, centenas de pessoas dos grupos de evangelização e das casas de acolhida entenderam isso e fizeram o apadrinhamento. Quem ainda não fez, pode utilizar o link que vem em anexo. Vale a pena lembrar aqui, para todos os que fazem o caminho na missão Belém, são dizimistas e acompanham o diário, que no Haiti estamos em dificuldade, porque estamos com 2.200 crianças, 130 professores, 120 pessoas de serviço. As crianças ficam 10 horas por dia e frequentam também no sábado e no domingo com um programa diferente. Nesse tempo, a moeda do real ficou muito desvalorizada e precisaria quase de 3 apadrinhamentos por criança para dar conta de tudo. Do outro lado, no Haiti, abrimos as portas para mais 700 novas crianças. Todo ano o número cresce. Convidamos todos, apesar do coronavírus, a sermos generosos. Este centro é realmente fruto da partilha evangélica da Missão Belém, porque não tem a ajuda de ninguém a não ser de vocês que estão acompanhando esse diário. Nos permitimos de falar estas coisas porque somos uma única família e todos devem saber de tudo. Irmãos, nesse tempo de coronavírus, até a nossa fabriquinha de trufas teve que parar, porque não se consegue mais vender trufas e a grande ajuda que eles davam para o Haiti agora não temos mais. Estamos em uma situação preocupante. 2.200 crianças estão nas mãos de vocês. Se conseguirmos aumentar e sustentar o apadrinhamento, a vida continuará, apesar das 1.001 dificuldades. Mas se não conseguirmos mais 700 apadrinhamentos até setembro, o nosso centro está em perigo. Confiamos a todos essa preocupação. Estamos certos de que Deus nos iluminará. Com isso no coração,
Vamos ouvir novamente a forte palavra de hoje. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Podemos parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito. Como será a nossa partilha concreta? Somos fiéis ao nosso dízimo, cujo 50% vai para os pobres da missão? Será que posso fazer um apadrinhamento ou encontrar um amigo que o faça? O que hoje posso partilhar? Até os nossos acolhidos às vezes têm Bolsa Família. Será que não podemos partilhar algo com os pobres? Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como concretamente poderemos colocar em prática o nosso propósito.
Eram um só coração e uma só alma. Paz e alegria a todos. Tudo era entre eles comum. Não havia entre eles necessitados, porque todos partilhavam. Paz e alegria a todos. Nesse amor Deus nos reúne como irmãos, em um só coração. Nos faz igreja e nos ensina a partir o pão. Deus é amor, e nesse amor Deus nos reúne como irmãos, em um só coração. Nos faz igreja e nos ensina a partir o pão. A partilha é sinal do reino de Deus entre nós, sinal de conversão. É doar-se com alegria, tornar-se Eucaristia para o irmão. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Como um pingo d'água que se une ao vinho, como um grão de trigo que morre pra ser pão. Não quero doar o que sobra, mas tudo que tenho pra dar. Se nosso tudo é pouco, esse pouco com alegria Deus receberá. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, e Eucaristia se transformará. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, e Eucaristia se transformará.